Você já parou para pensar no quão frágil é o corpo humano? E o quanto a medicina tem trabalhado para solucionar cada um desses nossos problemas de fábrica? Apesar de ser um assunto delicado para grande parte das pessoas, o transplante de órgãos continua sendo uma das medidas de emergência mais importantes para a sobrevivência de milhares de pessoas. E, bom, dessa vez parece que os especialistas deram um novo grande salto rumo ao futuro da medicina. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer o novo método de transplante de coração que promete consertar os órgãos que antes eram descartados devido à morte circulatória. Como é a doação de órgãos tradicional? Como você já deve ter visto por aí, em algum filme fictício ou documental, todo o processo envolvendo a doação de órgãos é extremamente delicado. Isso porque, quando um doador de órgãos vem a óbito, os especialistas precisam resgatar o máximo de informações sobre aquele paciente para encontrar alguém na fila de espera que, além de ser compatível com ele, esteja apto a receber aquele órgão o mais rápido possível, antes que ele perca as suas funções vitais e não possa mais ser utilizado. E, bom, a verdade é que tudo isso fica ainda mais difícil quando o assunto é o coração. Isso porque, diferente da maioria dos outros órgãos, o coração tem algumas peculiaridades bem particulares, que fazem com que ele possa ser utilizado em casos de morte cerebral. Para começar a explicar melhor essa situação, é preciso entender que, por se tratar do órgão responsável pelo bombeamento do nosso sangue, ele precisa estar em plena atividade para ser transplantado em outra pessoa. E, como você já deve imaginar, o coração é um dos primeiros órgãos a parar no momento da nossa morte, a depender de cada caso, é claro. Por essa razão, tradicionalmente, os corações utilizados para os transplantes, até esse momento, vinham de pessoas que sofreram algum tipo de morte cerebral. Afinal, nesses casos, a pessoa é dada como morta devido à ausência de funções cerebrais, mesmo que as outras partes do seu corpo continuem funcionando perfeitamente, incluindo o bombeamento de sangue, realizado pelo coração. E são nesses casos, quando o coração ainda está ativo, que podemos retirá-lo do seu corpo para que ele possa ser encaminhado para outra pessoa que precise. Como você pode perceber, isso faz com que a quantidade de corações aptos para a doação seja extremamente baixa quando comparado aos demais órgãos. Mas agora, os cientistas afirmam que será possível realizar um transplante como este mesmo em caso de morte circulatória, a DMC, anteriormente conhecida como morte cardíaca. O novo método de transplante de coração. Como mencionei anteriormente, o coração tem as suas particularidades e essa característica bem específica fez com que, durante muito tempo, os corações retirados de pacientes com morte circulatória não pudessem ser utilizados para transplantes, mesmo que outros órgãos, como os rins, fossem aproveitados. Isso acontecia porque, até o momento, existia-se um grande medo por parte dos médicos com relação ao dano cardíaco. Mas agora, os especialistas descobriram que o órgão não precisa ser bombeado e oxigenado naturalmente pelo corpo humano para ser reanimado. Para a comprovação dessa ideia, foram utilizados equipamentos de reanimação artificial capazes de fazer com que um coração retirado de uma pessoa com morte circulatória pudesse voltar a bombear o sangue e transportar os nutrientes fora de um corpo vivo, para que dessa forma ele pudesse ser conservado e testado antes de um possível transplante. Mas
Antes de espalhar essa teoria por aí, seria preciso provar que esses corações, reanimados artificialmente, conseguiriam trabalhar normalmente outra vez depois de colocados no novo corpo. E é aí que o experimento da Escola de Medicina da Universidade Duke entra em ação. Para testar a funcionalidade desses órgãos e a viabilidade de um transplante que os utilizasse, os pesquisadores escolheram aleatoriamente 180 pacientes para o teste. Desse total, metade recebeu um coração advindo de alguém com morte cerebral, como é de costume. E a outra metade recebeu o órgão de pessoas que sofreram morte circulatória e tiveram os seus corações reanimados depois da retirada. E, acredite, o resultado foi bem promissor. Entre todos os corações reanimados para o teste, 90% deles puderam ser usados em um transplante. Além disso, depois de 6 meses de transplante, os pacientes que haviam recebido um coração reanimado apresentavam a mesma probabilidade de sucesso que aqueles que passaram por um transplante padrão. Tudo isso graças à ideia genial dos especialistas de utilizar um marca-passo para retomar o batimento do coração associado a uma máquina de sangue responsável por encher o órgão com um fluido, para que ele possa bombeá-lo. Ainda assim, é preciso lembrar que esse ainda é um procedimento recente e pouco convencional. E apesar de já ter sido realizado em 22 países no ano de 2020, o novo método ainda é minoria dentro dos transplantes. Tanto que no ano de 2022, mesmo tendo sido realizados 345 transplantes de órgãos reanimados nos Estados Unidos, esse total só representou 8% de todos os transplantes de coração e pulmão do país naquele mesmo ano. E, infelizmente, o mesmo ainda não chegou até o Brasil, no qual apenas alguns transplantes renais são realizados sob essas circunstâncias. Inclusive, o assunto ainda parece ser bem delicado em nosso país. Para você ter uma ideia, a recusa dos familiares é um dos principais empecilhos para a doação de órgãos no Brasil. Tanto que, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, 43% dos familiares recusaram a doação de órgãos de seus parentes após a sua morte encefálica em 2021. Atualmente, temos mais de 59 mil pessoas aguardando na fila de espera por um órgão. E, por alguma razão, a desaprovação dos familiares só cresceu, fazendo com que, em 2022, esse percentual subisse para os 45%. No final das contas, tudo o que podemos fazer é esperar que as pessoas se conscientizem mais sobre o assunto e que a medicina continue se desenvolvendo para aperfeiçoar as suas técnicas de transplante. Afinal, segundo pesquisadores da Duke Health, o novo método poderá aumentar para a doação em até 30%. Um percentual extremamente importante, principalmente quando consideramos a falta de doadores. Bem, mas me diz aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Aceitaria um órgão de uma pessoa que já foi a óbito? Acha que esse novo método pode ajudar a salvar ainda mais vidas e que um dia será realizado aqui no nosso país? Vou adorar ouvir a sua opinião, pode ter certeza disso. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui e eu te vejo no próximo episódio. Achou que eu esqueci? Mas eu não esqueci. Lá fora tem um cachorrinho abandonado que eu tenho certeza pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Tem gatinho também, tem passarinhos. Escolhe.